Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar para vocês da minha experiência utilizando o carro elétrico diariamente e te mostrar de uma forma bem simples como que é essa realidade. São 10 coisas que ainda ninguém falou para você sobre os carros elétricos. Depois você me diz se gostou. Vamos embora então? Eu quero começar falando aqui sobre o consumo, porque uma coisa um pouco difícil sobre os carros elétricos é você se acostumar aí com um comparativo, por exemplo, com o carro a combustão. Como que você compara o gasto de um com o outro? Então eu vou colocar aqui de uma maneira bem didática que você vai conseguir gravar fácil. Imagine que um carro a combustão, carro a gasolina, faz 10 km por litro na cidade. Por exemplo, um Cruze 1.4 turbo. Um carro híbrido pleno, não aquele híbrido leve, né? Isso daí é um migué, né? Um carro híbrido leve, ele é tão híbrido quanto um Dualogic, que é um carro automático. Então vamos dizer aqui um Corolla híbrido. Ele vai fazer aí uns 20 km com o litro. E um carro elétrico, como o Dolphin, ele vai fazer em torno de 40 km por litro. Ou seja, numa conta de padeiro, assim na mãozada, considere que um carro híbrido, o teu gasto vai ser metade do que um carro a gasolina convencional. E se você for partir para um elétrico, esse gasto vai cair em torno de 1/4. Isso falando do consumo na cidade. Na estrada são outros 500. Segundo ponto, a autonomia. Uma coisa que eu percebi sobre os carros elétricos é que a autonomia informada no computador de bordo, ela não diz muito sobre a realidade. Primeiro, porque a autonomia dos carros elétricos ela varia muito mais aí do que um carro a combustão tradicional. Entre outros motivos, por causa do peso das baterias, que faz o carro gastar muito mais em situações como subidas íngremes, por exemplo. E segundo, porque diferente de um carro a combustão, que quando você esquece de abastecer ele acende a reserva ali, você tem uma certa tranquilidade para poder procurar um posto e resolver o teu problema ali em 5 minutinhos. O carro elétrico não, né? Ele precisa de muito mais tempo. E às vezes você não tem, mesmo que seja para ganhar ali só 50 km de autonomia. Ou seja, você se acostuma a sempre carregar o carro elétrico quando ele baixa de uns 20% da carga para não passar nenhum perrengue. Então, quando for considerar a autonomia de um carro elétrico prática, ao escolher um modelo, pensa nisso, calcule ali em torno de 80% da autonomia do Imetro, que assim a tua compra vai ser muito mais assertiva. Terceiro ponto, regeneração. Muita gente fica encantada ali na hora do test drive com os sistemas de regeneração das baterias através dos freios. O Leaf, por exemplo, que é o meu carro do uso, ele tem 3 ajustes ali para ir aumentando a intensidade dessa regeneração. Mas na real percebi que o ganho que você tem de autonomia, ali, a quilometragem a mais que você vai rodar, mesmo usando essa regeneração no máximo, na cidade é bem pequeno, coisa ali de uns 5 até uns 20 km a mais por recarga, no caso do Leaf, com a minha experiência. Sinceramente, isso deixa o carro assim muito amarrado, é como se você perdesse metade da potência do carro. Eu não acho que vale a pena. Mas em algumas situações bem específicas, como uma descida de serra, aí sim você pode ter um ganho legal de autonomia, uma coisa aí acima dos 50 km. Quarto ponto, carro para você curtir sem gastar. Coisa que eu mais gosto assim do carro elétrico disparado é poder curtir ele ao máximo sem me preocupar com o gasto de combustível. Como eu falei antes, eu uso o carro na potência máxima sem ativar os recursos eco ou regeneração extra. Apesar assim dele ter um perfil bem familiar, ele é um carro forte, super ágil, em arrancada, em retomada, ele faz um 0 a 100 em menos de 8 segundos. Então, outros carros que eu tive com um desempenho assim semelhante, eu nunca conseguia curtir muito o carro, porque eu sempre ficava pensando quando dava aquela acelerada que já estava aumentando o consumo, né? Vai para as alturas ali o teu computador de bordo e você já liga aquele alerta. Então vamos dizer que 80, 90% do tempo eu ficava maneirando, cuidando para não estragar a média do consumo e acabava não curtindo tanto o carro. Quinto ponto, conector. Bom, tem alguns tipos de conector diferente de carregamento do carro elétrico. Ele é o formato da tomada, vamos dizer assim, que você vai plugar o teu carro na parede. O carro elétrico sempre tem 2 entradas.
uma para cargas lentas e o outro para cargas rápidas. A carga lenta é aquela que você vai usar em casa. E a carga rápida geralmente você vai encontrar em postos de combustível, estações de carregamento rápido. A carga lenta ela demora ali de 6 a 12 horas para uma carga completa, por exemplo num wallbox ou um carregador portátil. E a carga rápida ali de 30 a 60 minutos para carregar até os 80% de carga. O tipo do conector lento mais comum no Brasil é o europeu, tipo 2, e o rápido, o CCS2, fica fácil de gravar. Alguns carros possuem outros padrões de carregador ali que são bem mais difíceis de encontrar, em postos ou carregadores de rua. E aí você fica mais dependente do carregador que você tem na tua residência. É o caso do meu Leaf, por exemplo, que somente nos 2023 que ele tem a carga lenta padrão. Mas a rápida ainda é bem difícil de encontrar, que é o modelo CHAdeMO, mais comum no Japão. Então, para facilitar, dê preferência para os carros com entrada do tipo 2 e a rápida CCS2. Sexto ponto que eu quero colocar para vocês é o histórico do carregamento. Eu vejo que o maior número de reclamações, de problemas, de críticas dos elétricos, eles se dão com relação à garantia das baterias. As cargas rápidas, essas que dão de 30 a 60 minutos, aí elas são muito mais agressivas para as baterias do que as cargas lentas. E dependendo do modelo, os fabricantes não indicam você fazer o uso frequente dessa carga mais rápida. Se você tiver um problema na bateria e precisar acionar a garantia, o fabricante vai passar o computador lá e ele consegue ler o histórico de carregamento do teu veículo. Em alguns casos, houve a negativa de garantia, alegando que o cliente fez mau uso desses carregadores. Então, especialmente se você pretende usar um carro elétrico para rodar de aplicativo ou em viagens longas, em que é necessário às vezes você carregar rapidamente aí, com uma frequência maior, é bom você se assentar, se informar bem nesse sentido aí para não ter problemas. Dizem que os modelos mais modernos, mais novos, não têm essa questão, esse problema. Mas, sinceramente, você vai se arriscar com isso? E você também pode ter problema carregando em lugar sem instalação elétrica adequada ou sem um aterramento, Então tem casos aí também de picos de energia e surtos elétricos. Mas assim, não é tão difícil, pessoal. Se você puder usar só o carregador lento na tua casa, que vai estar com a estrutura certinho, é o melhor dos mundos. Até porque no uso normal você vai carregar o carro uma vez na semana, 2 no máximo, e você deixa durante a noite aí carregando igual um celular, é uma molezinha. A minha dica é, deixa a carga rápida só para quando não tiver mesmo outra alternativa. O sétimo ponto que eu quero colocar é a energia solar. Aqui para mim está o verdadeiro pulo do gato do carro elétrico e eu vou te dar o exemplo aqui de casa. Antes de ter o carro elétrico, eu gastava uma média ali de R$200 por mês de luz. Depois, com o carro elétrico, essa conta subiu ali para uns 450. Ou seja, aumentou R$250, esse era o consumo elétrico do carro. Eu gastava antes uns R$1.000 de combustível por mês, então a economia já estava ótima aí, em torno de R$750. Mas eu resolvi colocar os painéis solares em casa e aí foi um investimento de 13 mil, só para vocês saberem mais ou menos quanto gasta, para gerar em torno de R$500 de energia por mês. Ainda vem uma taxinha básica de luz e eu pago aí menos de R$100 por mês, tá? Ou seja, para resumir, eu troquei um gasto de 1.200 de luz mais combustível por uma conta única de R$100 por mês. Então eu estou economizando mais de R$1.000 por mês e em pouco tempo esses painéis solares, esse investimento vai se pagar. E ainda posso usar os eletrônicos de casa mais à vontade e também as placas solares acabam valorizando um pouco o imóvel. Então é bacana. Esse sistema ele requer uma manutenção e limpeza de tempos em tempos, mas dizem que dura aí de 20 a 30 anos. Então eu recomendo, acho que vale muito a pena para quem tem carro elétrico. Mas o oitavo ponto, nem tudo são rosas, nem tudo são flores, não é para todo mundo carro elétrico, apesar de eu estar gostando muito dessa experiência, eu entendo que ele é um carro para nichos bem específicos. Por todos os motivos mencionados, nesse momento eu ainda não acredito que o carro elétrico ele sirva para ser o teu único carro se você gosta de pegar a estrada com uma certa frequência, especialmente aí se for uma distância acima de 300, 400 quilômetros, que você não consegue fazer o bate e volta sem depender de uma recarga. Para mim hoje o carro
ele 100% elétrico ainda é sinônimo de carro de cidade, né? E nisso realmente ele é excepcional. Se você tem um outro carro, por exemplo, ou se você viaja pouco, pode ser uma ótima opção. Agora vamos falar de desvalorização e liquidez. Esse é um tema um pouco polêmico, porque eu vejo atualmente muita gente dizendo que o carro elétrico está desvalorizando igual a carros a combustão, que pode ser até verdade se você pegar um modelo ou outro para comparar, considerando só a tabela FIPE. Mas eu vou te falar a experiência de quem trabalha com isso, compra e venda de carro. A realidade é diferente. O carro ele pode até manter o valor de FIPE, mas como a gente viu, ele é um carro muito específico, atende um público bem mais limitado, não serve para todo mundo. Na hora de vender, nem sempre é tão fácil você encontrar esses compradores. Também é aquilo, né, pessoal? Uma coisa é você vender um carro zero na concessionária, ainda mais falando aí dessas marcas novas, e outra é você vender esse carro seminovo e usado, mesmo estando na garantia de fábrica, tá? Eu acredito, inclusive, que a desvalorização dos carros elétricos ela vai ser completamente diferente dos carros a combustão, que costumam cair mais nos primeiros anos. Os carros elétricos, acho que eles vão cair bem mais conforme se aproxima o fim da garantia das baterias, certo? Então, assim, na prática, mesmo pedindo o preço justo, às vezes você vai se bater um pouquinho mais, demorar um pouco mais para conseguir vender o carro. Ele não tem a mesma liquidez de um carro a combustão. Então só assim, não vacila, se for comprar um carro elétrico, veja se ele tem as revisões certinho na concessionária, está dentro da garantia de fábrica, que muita gente está vacilando nesse ponto. E para fechar aqui, vou falar da paz no trânsito e na vida. Para você que mora numa cidade agitada, que fica mais de 1, 2 horas parado no trânsito todos os dias, a experiência do carro elétrico ela vai te trazer assim, uma paz inimaginável. É uma paz de quem não está desperdiçando combustível ali, litros de gasolina no carro parado no trânsito e também sem aquele sistema chato start-stop. É uma paz ali de você poder ficar horas com o ar-condicionado ligado e gastar só uma merrequinha. E é também uma paz de você não precisar mais parar no posto de combustível, de não se preocupar principalmente com gasolina adulterada. E é claro, é a paz do silêncio. Pessoal, espero que tenham gostado desse conteúdo. Me diz aí o que você pensa hoje sobre os carros elétricos, se você já comprou, se você está pensando em comprar, qual que é a sua opinião. E quem puder, fortalece com aquele like que eu mando um abraço super especial. Tudo de bom para você, para sua família, que Deus te abençoe e até a próxima!